Obrigado por terem vindo. Meu nome é Hugo Bedlin, eu sou diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. A gente existe como instituição desde 2013. Temos feito um grande trabalho para promover o nosso propósito, que é ajudar a transformar o Brasil. Aliás, não estava conversando disso aqui agora. Ajudar a transformar o Brasil por meio da inspiração a negócios conscientes, sustentáveis e inovadores. Ou seja, a gente acredita que só os negócios, só as empresas vão conseguir mudar o mundo, e é por isso que a gente defende tanto o novo capitalismo. Um capitalismo mais humano, mais inclusivo, mais de longo prazo, mas indiscutivelmente gerando seus resultados. A gente, no nosso credo acredita que o negócio é bom porque cria valor, é ético porque é baseado na troca voluntária, é nobre porque eleva a nossa existência e é heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Hoje a gente vai ter prazer de ter um painel super interessante que a gente está desenvolvendo muito, que é o da educação. Tanto educação nas escolas como educação corporativa. Os jovens estão vindo com o chip do propósito muito mais ativado do que a minha geração veio. Só que a gente continua nas escolas ensinando para eles que para ganhar market share precisa matar um concorrente por dia. E para isso vale tudo. Então nós temos que mudar esta forma de ensinar os jovens que estão indo para as escolas de negócio. Aqui nós temos dois exemplos, o Bebeto vai estar com a gente, que a gente já fez uma parceria para no segundo semestre. Tem uma matéria de capitalismo consciente lá, e a Fundação Dom Cabral. E a gente tem também o nosso conselheiro e parceiro, que é o Dario Neto, do Grupo Anga, que tem uma frente junto com jovens muito interessante, e aí muito mais educação corporativa. Eu acho que a gente tem aí um papo super interessante, super legal, mediado pelo jornalista da revista Época Negócios, né, do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é nosso media partner e que, por acaso, este mês, na edição deste mês da Época Negócios, tem um texto muito grande lá sobre como mudar os negócios no mundo, e a gente tem uma citação lá importante. E na Pequena Empresa, Grandes Negócios, a capa é do Rony Meisler, que é o fundador e CEO da Reserva, que atualmente, junto comigo, é o presidente do movimento no Brasil. Então, Dani, eu queria que você convidasse os nossos... Vamos só passar o vídeo. Ah, é verdade. Temos um vídeo. Ah, é importante, então. Em março desse ano, a gente realizou a primeira Conferência Latino-Americana do Capitalismo Consciente no Brasil. Foram um dia e meio no Senac, lá de Santo Amaro, para 400 pessoas, 43 palestrantes diferentes, e a gente fez um sumário desse evento, com os principais palestrantes e seus depoimentos. Vamos ver antes de chamar os palestrantes de hoje. At the end of 10 years in corporate communications, my spirit was hungry, my soul felt empty, and I started questioning myself, isn't there more to life? I really have a frustration with the story of business, that business is only about making money, and to do that we use employees, we use customers, we use natural resources. When I went to college, I wanted to make a difference in the world and didn't think business was the way to do it at the time. For me, this is a very, very meaningful way of elevating the promise of capitalism with greater consciousness. Government cannot solve these problems. Non-profits, religious organizations cannot solve these problems. Only business can solve the biggest problems in the world. Somos um pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente não aceitam o inaceitável. Em 2013, quando eu li o livro, né, a sensação era, cara, encontrei a minha vida, né? Assim, tudo que eu
Eu não sou alien nesse mundo. Here is a tribe of people who are all believing the same thing, and we can tell a new story for capitalism and how it can indeed be a force for good. People are more conscious of the decisions they make and how they live their lives. The same is true for the companies, and that is like a tide, an ocean tide that lifts all boats. Quando a gente olha o topo da S&P 500, das 500 empresas mais valiosas do mundo, o topo é todo composto por empresas de tecnologia que nasceram de um propósito. Todas as empresas que têm uma missão maior que simplesmente o lucro. A gente entendeu que o lucro não é o suficiente para que uma empresa se perenize e continue gerando valor para a sociedade ao longo do tempo. Uma empresa que não preocupa com o seu capital humano, que não preocupa com a consciência do seu papel, está se provando através de estatística que ela não dura. Quando eles também se preocupam na preservação da sociedade, na preservação do ambiente, certamente a sociedade vai ser mais pujante, vai ter mais renda, as pessoas vão ser mais felizes e, por consequência, a gente vai ter um mundo melhor. So we say that profits are important. It is socially irresponsible not to make profit. If you have to make profit in the right way, it is putting people at the center and saying we will make profit only by improving human flourishing. That's important. Aqui não tem mundo ideal, tem um mundo possível, um mundo melhor, um mundo mais justo. E todo mundo junto, empresários, trabalhadores, poder público, poder privado, todo mundo junto. Everyone who is a stakeholder in your organization must win and must feel included in your success. This is the paradigm by which people practice and perceive all of business, and that it unleashes the potential of humanity to work together to help one another out and create a more thriving world. So we think this is the answer to peace and prosperity on the planet. To have business operate in a healthy, loving, cooperative, value-creating way. Bonita, né? A gente fica super orgulhoso de ter conseguido construir um vídeo tão bonito, feito pela Social Docs, que é um dos nossos associados, inclusive. E, bom, com grande satisfação, a gente abre hoje o Talk Consciente com os nossos 4 convidados. Então, eu gostaria de chamar, por favor, aqui a Rina Pereira, coordenadora geral de pós-graduação do IBMEC, Cíntia Vasques, gerente de projetos da Fundação Dom Cabral e responsável pelo movimento Beyond, o Dário Neto, CEO do Grupo Angra e conselheiro do Capitalismo Consciente, diretor de comunicação também, e com condução do Marcos Coronato, editor executivo da Época Negócios e da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Obrigada, Marcos. Obrigado. Por favor. Obrigado, Daniela, Hugo, pelo convite, para estar aqui numa conversa tão legal, assim, tão inspiradora. A gente está combinando aqui o seguinte esquema: a gente começar com uma explanação inicial de cada um dos 3, depois eu posso puxar a fila das perguntas, mas a gente abre para depois para se transformar mesmo numa conversa, acho que é o melhor formato, tá bom? A gente pode ir em ordem, pode ir. Cíntia, Daria, Claro. Tá bom? Então, Cíntia. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma honra receber esse convite, um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai abrir esse bate-papo, é uma construção conjunta mesmo. Trouxe algumas ideias aqui, uma apresentação só para fazer algumas provocações, trazer algumas reflexões, e tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana, e estou muito feliz de poder também escutar os meus colegas aqui daqui a pouco. Se puder colocar a apresentação. Eu vou falar um pouquinho da educação e liderança no século XXI, como a Fundação Dom Cabral está vendo, as discussões que a gente está tendo dentro da Fundação. Tem um passador de slide? Do lado do Marcos. Por favor. Obrigada.
Então aqui aquelas fotos clássicas, né, da educação da escola do passado, a escola do presente. E aí se eu perguntar para vocês qual é a escola do passado, qual é a escola do presente, eu acho que vocês vão acertar. Porque... Não dá não. Não dá não? Não mudaram não. Não mudaram nada. Acho que mudaram as roupas, né? Dá para acertar por causa das roupas. Né? Tem ali umas roupas, umas carteiras, fala assim, acho que isso aí é 1950, 60. Mas em termos de formato de sala de aula, em termos de professor lá na frente, como conhecedor, como disseminador do conteúdo, realmente não mudou nada. Ainda temos aqui, escolhi cuidadosamente para serem as crianças, né, adolescentes, eles estão individualmente sentados, sem a colaboração também em grupo, então assim, a sala de aula de fato mudou muito pouco nessas últimas décadas, né? E aí, como que a gente pode pensar que a gente vai entregar, como é que a gente pode pensar num mundo que hoje é do jeito que a gente sabe que é, eu vou falar um pouquinho dessas tendências do século XXI, o que a gente está percebendo, para uma educação que foi concebida, uma escola, um formato de escola que foi concebido lá, muito baseado no processo industrial, de produção, padronizado, uniformizado, enfim. Nossa escola não mudou, nossa educação está mudando, mas está tentando, a gente está buscando essa transformação, algumas iniciativas bem bacanas, mas acho que ainda estamos longe, né, do que é a educação de fato, não é nem do futuro, é do agora, né? Então, eu trouxe essa frase aqui do Albert Einstein, a insanidade de fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então é o que a gente está fazendo. Então a gente tem uma filha de 3 anos e quando eu fui colocada na escola eu fiquei com essa preocupação, meu Deus, está parecendo o que eu tive lá atrás. E o mundo mudou, o mundo está sempre mudando. Então como é que a gente tem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Trazendo aqui as tendências, né, que a gente está muito conversando na fundação e acho que todo mundo está muito falando, sabe? Mundo VUCA, que ninguém aguenta mais falar do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas muitas vezes é um mundo muvuca, porque ele fica caótico, né? A gente se sente no caos, não é nem na complexidade. Então é algo que a gente precisa aprender a lidar e saber que não vai ter as respostas mesmo para tudo. Outra tendência é o psicológico, que é a gamificação. Então a gamificação entrou muito fortemente nos últimos anos na educação. Agora, como ela de fato entrega o que a gente precisa, como é que essa gamificação é realizada, ela é a resposta, né, para essa nova educação, para essa nova escola, para essa nova forma de fazer. O efêmero, então, a importância da experiência na educação, e aí eu estou na Fundação Bacabé, a gente trabalha com educação executiva, né, com pessoas, com adultos, mas eu também estudo muito sobre educação infantil, porque acho que a gente precisa, eles estão mais na vanguarda que nós, então acho que a gente precisa aprender muito com a educação infantil também, com algumas iniciativas no mundo. Então a questão da experiência ela é bastante importante, porque o que as pessoas aprendem experienciando, vivenciando e sentindo, fica por muito mais tempo do que aquilo que você escuta, decora, ou aprende, mas não está vinculado ao afeto, ao sentimento. Isso é bastante importante, questão da experiência. Claro, robotização, IoT, as novas profissões para a humanidade, como é que isso impacta a educação, como é que a gente se prepara para isso. A longevidade, então a gente fala do lifelong learning, então as pessoas não aprendem, entra na escola, vai para o trabalho, se aposenta. Agora é aprendizado e trabalho ao longo da vida, né? Por que não? Então esse aprendizado, as escolas precisam também entender como é que a gente absorve esse aprendizado ao longo da vida. Como é que a gente tem pessoas que estão começando no mercado de trabalho, começando, no caso das escolas de negócio, né? Começando a sua vida profissional ou pré-vida profissional, e aquelas que já saíram, entre aspas, né, do mercado de trabalho formal, estão buscando outros desafios para a sua vida, né, profissionalmente, para a carreira, etc. O no job, low job, impactos no mundo do trabalho, então as barreiras do trabalho da pessoal, elas não existem mais, praticamente. Então, hoje você está em casa, você está conectado, respondendo para o cliente, você está home office,
O bacana de são horários flexíveis, o não tão bacana é que você não para de trabalhar nunca. Então, essas barreiras que antes, há décadas atrás, eram muito claras, elas não existem mais, né? A tecnologia nos proporcionou isso. O crowdfunding, que é a economia do doador, você não precisa mais. Você tem um projeto bacana, você pode convencer outros pela internet que esse projeto é legal. Outras pessoas também vão curtir, de repente vão investir no seu projeto, né? Então você não precisa mais de um banco, de um empréstimo, você pode fazer isso coletivamente. E como é que essas tendências respingam na educação? Então, o que a gente acredita é que a academia, né, precisa formar cidadãos, precisa formar gente. Então, desde os programas, dos cursos mais técnicos, mais ferramentais, até aqueles que, de fato, são de formação e desenvolvimento de liderança, enfim, mais humanos, a gente precisa desenvolver cidadãos protagonistas no mundo, precisa desenvolver pessoas que saibam do impacto das suas decisões, do impacto do seu conhecimento, da sua atuação no mundo, para a sua equipe, para as pessoas com que ela está lidando, para a sua organização e para a sociedade. Se essas pessoas que estão sendo formadas não entenderem esse papel, não entenderem que são cidadãos, que são protagonistas na sociedade, na transformação dessa sociedade, a gente não está entregando o nosso trabalho como educadores, né? Então, é um mundo como campo de aprendizagem, então não é mais só sala de aula, a gente está falando que o mundo é a sala de aula, o mundo virtual e o mundo real. A gente aposta na capacidade de criar e interpretar as pessoas, voltar para o humano realmente, né? Que é a empatia, que é o fato de as pessoas poderem criar e interpretar realmente as coisas, promover autonomia e protagonismo, polemizar virtude, generosidade e solidariedade e investir no belo e na estética. A estética, ela no grego é estetik, uma pastetik, não me lembro agora, mas como você nota o mundo, é a lente pela qual você vê o mundo, como você percebe. Então a estética ela precisa estar em todos os programas que a gente faz para todos os níveis, né? De profissionais, de alunos, de executivos. Então é fundamental ter o sonho como fonte de originalidade de criação. Um pouquinho mais, ateizando um pouquinho os caminhos da educação, um pouco do que era a educação, do que a gente entende que a educação está caminhando, então uma personalização da aprendizagem. A gente sabe que as pessoas aprendem de forma diferente, ninguém aprende da mesma forma que o outro, né? Diferente daquela sala de aula que todo mundo tinha que aprender do mesmo jeito, tentava e não conseguia. Agora, com a tecnologia também, é muito possível essa personalização da aprendizagem. Tem até uma startup muito bacana, a Geek, que faz isso lindamente, o pessoal do Enem. A maior integração entre modalidades presencial e online. Antes você achava, não, presencial vai morrer. Não, presencial não vai morrer, ele tem um lugar, né? Ele tem um lugar, principalmente o lugar da experiência, do contato face-to-face, né? Das pessoas, das relações. O online vem complementar isso também, né? Tem os prós e contras do presencial, prós e contras do online, mas o mais bacana que a gente entende é complementar um integrando o outro. A ampliação do protagonismo, que eu já falei, o professor desempenhando novos papéis. O professor hoje não é mais aquele oráculo do conhecimento, detentor do saber, fica na frente falando qual que é a verdade. Pelo contrário, ele é questionar, se ele fala alguma coisa, o professor fala um dado hoje, 2 segundos depois tem um levantando e falando, não, mas já tem aqui um dado mais atualizado que eu procurei no Google. Então, de fato, ele precisa ser mais um facilitador, um mediador, alguém que vai ajudar nessa troca entre os participantes, entre os alunos, na busca, no olhar desse aprendizado individual, enfim, ele tem outro papel. Então, Analytics na personalização da aprendizagem. E onde é que a gente coloca nossas apostas? A gente está falando de um mundo multitudo, então cada vez mais as empresas, as organizações vêm com demandas complexas, que não resolve-se com um programa então você vai ter aula de estratégia, de finanças, de liderança, gestão de pessoas e processos. Não, você tem que ter uma aula de como solucionar o problema do cliente. Isso envolve finanças,
tudo na mesma matéria. Tem alguém que fala de tudo isso? Não, está tudo segmentado. Então, esse desafio de ter o múltiplo, o diverso, as múltiplas variáveis dentro, pessoas que conversem, né? A finanças que conversam com liderança, que conversam com gestão de pessoas e processos, essa integração, ela é uma aposta, ela é algo que é necessário que aconteça. A gente fragmentou muito, a gente precisa agora integrar. A aposta no maker, então as pessoas aprenderem fazendo, o espaço do incômodo, nós como escola de negócios, uma escola, né? Por isso que ele se intitula escola, a gente precisa tirar as pessoas da zona de conforto. Se não tirar, não é educação, né? A gente precisa tirar, desenvolver, vamos caminhar, sair do que já se conhece. A experimentação também, então sair da sala de aula, ir para uma ONG, visitar startups, falar com pessoas muito diferentes de você, enfim. O eu no centro de tudo, que é a personalização dos caminhos de aprendizagem, e os conteúdos editáveis. Então hoje a customização dos programas, dos cursos, ela é o tempo inteiro, ela acontece antes dos programas e durante. A gente está customizando durante a aula, inclusive, porque é realmente tudo muito rápido. Então, eu acho que o ponto mais importante que eu vejo é o resgate do prazer de aprender. Então, esse prazer que a criança tem, né, de estar aberto ao mundo, estar aberto a esse mindset de desenvolvimento, né, estar aberto às novas experiências, a gente precisa resgatar, né, e trazer para esse somos aprendizes sempre. Então, eu convido vocês para como fazer para fazer diferente, só faz sentido se faz sentido, né? Então, eu convido vocês para serem artesãos da educação, dentro das organizações, dentro da atuação de vocês, dentro da vida de vocês, serem protagonistas do desenvolvimento de vocês, construindo sua própria educação, construindo hoje um amanhã viável. E aí, eu queria falar aqui para a Fundação Dom Cabral, um amanhã viável é fomentar a educação como referência ética, estética, técnica, política, que nos leve a fazer as escolhas adequadas para a performance e progresso do Brasil e da sociedade geral. É o construir o mundo possível, né? Que o Hugo estava falando aqui no começo. E os amanhãs viáveis e as organizações conscientes, o que tem a ver? Saiu há alguns meses atrás o Edelman Trust Barometer, né? Que mostrou que as pessoas esperam que os CEOs liderem as melhorias sociais. Que os líderes das organizações liderem as melhorias sociais. 73% dos brasileiros acreditam que os executivos deviam promover as mudanças ao invés de esperar que o governo as faça. Isso é bastante significativo, 78%. Eles acreditam que uma companhia pode tomar atitudes que aumentem os lucros e, ao mesmo tempo, melhorem as condições econômicas e sociais nas comunidades onde opera. Isso é um sinal, isso é uma mensagem muito clara da importância que os executivos têm na transformação da sociedade, que as organizações têm. A gente tem organizações que têm maior poder econômico até do que alguns países, enfim. Então, tem um impacto muito grande. Mas aí, será que se a sua organização não existisse mais, ela faria falta para a sociedade? E aí a gente entra no capitalismo consciente, cada vez mais um movimento que está aumentando e tendo mais adeptos, né, vamos dizer assim, que traz sair da escassez para a abundância, sair do egocêntrico, do resultado apenas financeiro para o ecocêntrico, para olhar stakeholders de uma forma geral, curto prazo para o longo, valor para o acionista para o valor compartilhado, resultado financeiro para o impacto, na verdade, que é gerado com a atuação dessa organização, lucro para o triple bottom line, o ganha-perde para o ganha-ganha, ganha-ganha-ganha, todo mundo ganha, e do objetivo para a consequência. E aí, outra pergunta que eu faço para vocês é se os nossos líderes estão preparados para serem a voz da mudança, né? Tanto CEOs ou líderes, de uma forma geral, de todos os níveis nas organizações que a gente atua. E aí uma frase do Gandhi: um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível.
E a Fundação tem duas iniciativas muito claras, né? Como eu falei, a gente busca que esse pensamento permeie todos os nossos programas, iniciativas, a atuação de todos os gerentes, né? Como que atuam nas áreas de mercado. Mas tem duas iniciativas da Fundação que eu queria destacar. A primeira delas é o CEO's Legacy, que é um grupo de CEOs, que a gente é um grupo porque é um grupo seleto, são 35, por volta de 35 CEOs, presidentes de empresa, que pensam da mesma forma e pensam que querem entregar legado para a sociedade, já entregam muito bem, sabem como entregar resultado financeiro e querem entregar legado e fazem parte desse grupo, tem iniciativas ao longo de todo o ano e desenvolvem um projeto social que eles escolhem desenvolver. Uma iniciativa muito pessoal e muito profunda. Então essa matéria saiu na época Negócios, foi em novembro do ano passado. Então é algo que nos deixa muito felizes, porque são pessoas que impactam muita gente, são organizações de milhares de pessoas, e ter presidente de empresa com esse olhar muda tudo. A outra iniciativa é o movimento Beyond, que eu estou liderando. É um movimento que busca desenvolver lideranças para a prosperidade. É um movimento que busca desenvolver líderes, e aí de todos os níveis, líderes que buscam o impacto na sociedade, não só o resultado financeiro, não só o progresso nesse sentido, mas sim a prosperidade, o progresso social. Então, o movimento Beyond trata de algumas iniciativas para isso. Ele é um movimento novo, a gente está com 2 programas, 2 iniciativas, a gente quer aumentar essas iniciativas e trazer quanto mais gente para dentro, melhor. Então, são iniciativas de desenvolvimento de lideranças que vão além da performance, construindo organizações movidas por propósito, inclusivas e legitimadas pela sociedade, que é o que a sua organização entrega para a sociedade. Então, o Beyond Experience é uma dessas iniciativas. Ele é uma experiência em rede, os participantes vão ampliar a visão de mundo, vão ampliar a compreensão de mundo, esse olhar, para que possam se sensibilizar para esse tema e saber como atuar também nas suas organizações. É uma experiência curta, mas bastante intensa, de uma semana, vai acontecer agora em setembro. É para todos os níveis de líderes, tá? Pode ser líderes novos, líderes com mais tempo de trajetória, enfim. E o Beyond, que é uma formação mesmo, uma formação, a gente chama de 3 expedições, a gente vai para Atacama, a gente vai para uma comunidade aqui em São Paulo, enfim, são de fato uma experiência transformadora, de vivência, para que esses líderes possam montar, criar, co-criar um projeto de fato para a organização deles que entregue esse valor para a sociedade. Então, São São Paulo tangível, concreto, claro, um plano de desenvolvimento para implementar na organização deles. De novo, não é relacionado à responsabilidade social, é relacionado ao core business da sua organização. Vai acontecer no ano que vem, em maio. E aí, finalizando, quero só colocar essa frase do Martin Luther King, que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio do bom. Então, o que eu quero deixar como pedido é que vocês não se silenciem, né? Que vocês falem mesmo em alto e bom tom e passar uma mensagem final, um vídeo para vocês. Depois sempre nos contatos aqui, fiquem à vontade para me contatar, celular, WhatsApp e e-mail, tá bom?
Muito obrigada. Fazer esclarecimento breve, pessoal. Eu não estou jogando para parecer o menino da Startup no painel. É porque extraviou minha mala e era a única roupa que eu tinha. Acabei de chegar de viagem, estava na calor onde eu estava. E podia ser pior, como a Lia disse, eu podia estar de Crocs. Acho que nem esse cantor. Então tá super bom, você tem que ficar super feliz que eu tô assim. Coloca pra mim, por favor. Bom, muito feliz de estar aqui no painel. Muito feliz de falar pelo Grupo Anga, pelo Capitalismo Consciente também. Vou falar por obrigado. Já está aí, velho? Bom, hoje eu estou no papel de CEO do grupo, né? Representando as quase 90 pessoas que trabalham conosco. O Grupo Anga é de dezembro de 2015, ele é super novo. O time inteiro ele é remoto, então significa que a gente não tem nenhuma laje, nenhum prédio aí com todo mundo batendo cartão por lá. Está espalhado em vários estados do Brasil e outros países também. A gente tem gente trabalhando em Portugal, estamos no processo de contratação de pessoas no Japão agora, no México também, em Israel. E a gente opera num sistema de autogestão, então muito inspirado por Sociocracia 3.0, a Lucracia, o que significa que as pessoas, além de não estarem no escritório, elas têm autonomia completa, né? Dentro dos seus papéis. A gente opera com transparência quase que completa, ela varia um pouco dependendo da empresa e do grupo, e muita confiança, né? É muito bacana viver e experienciar isso na ponta, assim, né? O excesso de confiança, né? O excesso entre aspas, ele até constrange todo mundo no dia a dia. Posso dar uns exemplos depois, assim, mas é super bacana operar nesse outro paradigma, né? Onde a gente confia e não precisa criar mecanismos de controle sobre as pessoas, né? O tempo inteiro. Falou aí, Lia? Não, o PDF não está entrando no modo que estava cheio. Tá. Bom, enquanto isso... Sem tela cheia. Pode ser sem tela cheia também. Então ele não vai, parece que o PPT vai, mas o PDF não está entrando. Bom, enquanto isso eu vou falar mais. Bom, o grupo tem 4 empresas, são 4 negócios. De trás para frente, um deles chama Cura, com Q. A Cura é uma empresa de conteúdo, de mídia. Ela existe para curar empresas por meio, curando conteúdo, né? Curar conteúdo para curar negócios. Tem 2 marcas hoje no nosso portfólio. A MIT SMR, que é basicamente a escola de negócios do MIT. A gente tem a licença para publicar conteúdo da MIT no Brasil, então a gente lançou aí recentemente. E a outra é a HSM, então a gente é responsável pela parte de conteúdo da HSM no Brasil também, e publica a revista HSM, então é uma dos produtos do portfólio. A gente também tem a 08, que é uma empresa de tecnologia do grupo, basicamente um grupo ali de especialistas em blockchain e AI, e eles basicamente desenham um plano de inovação e estratégia para empresas. Tem a Tribo é a mais antiga do grupo, foi a empresa que lá para trás eu fundei com outro nome, quando eu estava na universidade. Ela trabalha para empresas de alto crescimento, majoritariamente, em programas de cultura organizacional e despertar de propósito. Nossa, deixa eu voltar, trouxe uns slides aí. Vamos aqui. E a Eureka, hoje o chamado aqui foi para falar na perspectiva de juventude, então vou falar bastante da Eureka. A Eureka é a nossa maior empresa, tem 40 e poucas pessoas hoje trabalhando lá. Basicamente, ela é uma empresa focada em juventude. A gente tenta conectar propostas das organizações com as propostas de juventudes do Brasil, e tem muitas juventudes no Brasil mesmo, por meio de educação e seleção e programas de desenvolvimento. E a gente tem um instituto também, a gente acabou de consentir no nascimento do nosso instituto, então uma ONG mesmo, a gente está lançando agora, bem focado em formação de liderança consciente, com interesse puro por impacto e maximizar quanto a gente puder a formação de lideranças conscientes para o Brasil. Bom, eu já falei um pouquinho do AngoS, nosso sistema de gestão, um sistema próprio de gestão que a gente inventou para a gente mesmo, porque nada do que tinha meio que por aí atendia muito o que a gente queria fazer, do jeito que a gente queria fazer. Para atender o tema do painel, né, que tem a ver um pouquinho com educação corporativa, vou falar um pouquinho do que a Eureka faz. Antes de falar um pouquinho do que a Eureka faz e como ela faz, eu vou falar bastante do contexto que está por trás, né? Então,
curioso, né? Eu estava lendo no avião agora o documento final do G20, não sei quem leu, o de Osaka, que acabou de rolar, e no capítulo que fala de atacar as desigualdades, né, que é o capítulo onde eles falam de emprego, basicamente juventude, teoricamente eles deveriam falar de juventude no capítulo, mas o capítulo quase inteiro já estava falando da aging society, né, então falando do envelhecimento da população, né. Talvez porque foi no Japão, né, o Japão é conhecido aí como o país dos 100 anos de expectativa de vida. Eu estava lá agora com o apoio do Capitalismo Consciente, representando o Brasil no Y20, né, que é o grupo de engajamento oficial do G20. E a gente teve um papo com o filho do primeiro-ministro do Japão lá, que foi bem interessante. Aí perguntaram para ele por que o Japão é o país dos 100 anos de expectativa de vida. E aí ele falou duas coisas. A primeira é que a gente tem um sistema de seguridade social bem estabelecido há mais de 50 anos. E a segunda coisa é que a gente come sushi. Então, ele falou, como sushi se alimentem bem, são feios pra caramba, vai dar tudo certo. Então talvez foi porque estava no Japão que o documento fala já bastante de inclusão na economia para pessoas que têm mais de 60 anos e tal. Mas o fato é que a gente nunca viveu num mundo tão jovem como o nosso, né? Então, em paralelo, isso também está acontecendo. São quase 60 países no mundo em bônus demográfico. Significa que a população economicamente ativa ela é superior, né, à população previdenciária, o que dá um total de 1,8 bilhão de jovens no mundo. O Brasil é um desses 59 países que estão vivendo isso. Países como China, Japão e Coreia do Sul viveram isso e aproveitaram muito esse momento econômico para acelerar o seu crescimento, né? O Brasil tem uma estimativa de que até 2030 esteja como parte desse fenômeno, né, demográfico e econômico. A gente já começou a ter um decrescimento da população jovem do Brasil, ela bateu 52 milhões de jovens há uns 2 anos mais ou menos, já está em 50 milhões aproximadamente, mas ainda assim é jovem para burro, né, que é de 15 a 29, tá? Ainda assim é jovem para burro. Só para vocês terem uma ideia, né, um quarto da nossa população, acho que todo mundo já fez essa conta rápido, mas é o total da população da Argentina, né, o que é muito legal, então a gente ganhou da Argentina nessa aí também. Dá 5 vezes a população inteira de Portugal, também que Portugal é bem pequenininho, mas é legal, você vai poder falar para os portugueses, dá 5 vezes a população deles. Pra vocês terem uma ideia, em Israel agora eu perguntei, curiosidade, né, tem 700 mil jovens nessa faixa em Israel. Então, tipo, vocês imaginam assim, né? Portugal tem 1 milhão de jovens nessa faixa, a gente tem 50 milhões. Né? Bom, todo mundo vê direto aí nas notícias da época, do exame e tudo mais, né? 20 da tal da geração neném, a gente chegou a ter por volta de 10 milhões de jovens não estudando e não trabalhando. Depois do período pós-crise, esse número bateu quase 15 milhões. Né? E outros dados legais para dar esse contexto de Brasil de juventude. Deloitte até 2020, né, 75% da força de trabalho do mundo já vai ser millennial, né, que o millennial tá ficando velho também, né? Eu sou millennial, por exemplo, tô quase 30, então tipo, já não é mais tão jovem assim, né? Exato. Então agora é outra galera que tá chegando aí. É a maior geração de jovens universitários que a gente já teve também, 8 milhões de jovens. E a geração Z, né, que já é a geração que veio depois de mim, deve ter alguns aí na plateia, vai ser a maior geração de consumidores do planeta até 2020, 143 bi de dólares de potencial de consumo. Então quando a gente fala dessa molecada, acho que é legal olhar as duas perspectivas, né? Consumo, potencial de consumo, como eles podem votar com o dinheiro que eles já têm no bolso, né? Por organizações conscientes ou não conscientes, ou o que sejam, e força de trabalho também, né? De um jeito ou de outro, essa galera toda, a Z já é a geração de estagiários que está chegando no mercado, né? Millennials já estão nas posições de liderança hoje, né? Boa parte deles em posição de liderança, inclusive. Então, como eu mencionei, o Brasil está em bônus demográfico, a gente não está aproveitando o quanto poderia ou deveria para usar isso como motor de funcionamento econômico, assim como foi com China, Coreia do Sul e outros países. E aqui um pouquinho do que eu estava falando, né, que já está aparecendo nos documentos de organismos e discussões multilaterais dos países. A gente ainda está nesse momento, a gente está falando de quanto jovem tem aqui, como isso é oportunidade para a gente, mas até 2060, 1 em cada 4 brasileiros vai ter mais de 65 anos. Né? Tudo bem, 2060 não está tão ali assim, né? Mas é só para a gente ter uma noção de horizonte, né? De como esses movimentos vão acontecer, a inversão da pirâmide ela vai acontecer ao longo dos anos. E aí a gente vai começar talvez a ter discussões tais quais as do Japão hoje, né? Ou de outros países europeus, por exemplo, que já não vivem esse tipo de fenômeno, né? Ano passado eu fui representar o Brasil também em Madrid, no Fórum de Ministros de Juventude do G20. E lá eles falavam pra caramba de algo que eu nunca tinha lido em lugar nenhum, que é o tal do triplo desajuste juvenil.
né? E basicamente o triplo desajuste diz respeito a essas três coisas aqui. Skill Gap, desemprego juvenil e desalinhamento jovem-empresa. E no Skill Gap eu vou tomar como âncora aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema de educação corporativa para mim. Bom, desemprego juvenil, depois eu volto no Skill Gap. Desemprego juvenil basicamente é uma super dor do bloco como um todo. O Brasil chegou a ter 30% de 15 a 24 anos de desemprego juvenil. Ainda esse número é bastante alto e é um dos maiores do bloco, do G20. Então, antes de falar sobre, sei lá, ter as competências certas no mercado para atender as demandas das organizações da indústria, a gente tem um monte de jovem que nem empregado está, assim, né? Então, antes dele chegar, antes de talvez ter as competências certas, eu não tenho nem jovem empregado ainda aqui, né? Em vários outros países do bloco. Desalinhamento jovem-empresa, né? Muitas vezes eu consigo atrair o jovem, ele chega, talvez ele até tenha a competência que eu preciso, né? Para atender a minha necessidade enquanto negócio ou indústria, o que seja, e aí quando ele chega tem um clash cultural muito forte, porque ele vem de outra geração, ele vem com outras expectativas, a minha cultura não está preparada para absorvê-lo, talvez eu não seja uma organização guiada por propósito de verdade, ou talvez eu tente fazer com que isso aconteça, mas na prática isso não é percebido, a cultura não demonstra isso. Então isso também acontece. E às vezes se eu consigo empregar esse jovem, né, e talvez eu tenha um alinhamento bacana, talvez ele não tenha as competências que eu preciso que ele tenha para o momento que eu estou vivendo, né? Muito por conta de todo o shift da quarta revolução industrial e o que ela está fazendo com as empresas, né? Em termos de demanda de transformação digital, virada de modelo de negócio, transformação dos mercados muito rápida, né? Isso é uma coisa bem interessante, acho que tem tudo a ver com o tema, né? O tal do Skill Gap. Bom, acho que todo mundo vê esses dados, né, por aí o tempo inteiro. Aqui tem mais alguns para reforçar a fala, né? Da quantidade de desempregos que vão desaparecer, vão se transformar. Então, todo mundo sabe, né, que provavelmente o que a gente está estudando na universidade hoje não vai servir tanto assim para muita coisa em alguns anos por conta de toda essa virada que está acontecendo no mercado, né? Então, o número de profissões novas emergindo é enorme, o número de profissões desaparecendo também é muito grande, né? E a gente tem um desafio do lifelong learning, como acabou de mencionar aqui, e da gente se reinventar o tempo inteiro, né? O fato é que, né, falando de Skill Gap, o que a gente está tentando fazer com o Eurep tem muito ainda para evoluir. A gente visiona um modelo de negócio no qual, por meio dos processos seletivos, a gente aproveite esse momento de interação com o jovem, que começa online e vai para o presencial, de atração para as empresas, onde a gente tem a oportunidade de conversar, dialogar com milhares e milhares de jovens. Só para vocês terem uma ideia, tem um processo de trainee no Brasil que tem 30 mil, 40 mil inscritos, né? E esses jovens normalmente são 40 mil que vão trabalhar ali para 9, 10, 11 entrarem numa empresa, né? E eles fazem inscrições em vários desses programas, né? E a gente entende que tem uma oportunidade enorme de transformar isso numa jornada educativa, né? Para que todo jovem tenha uma entrega de valor no final, e que a gente consiga combater um pouquinho o skill gap, ou as novas competências que são demandadas por esses jovens no mercado por meio desse processo de seleção, independente do jovem ser aprovado ou não no final. A gente tem muito para fazer nessa direção, mas essa é a nossa visão de negócio. Bom, aqui um pouquinho dos gráficos, só para vocês terem uma ideia do nível de desemprego juvenil no Brasil nos últimos anos. Tá? 2017 bateu ali a 30,47%. E ali um pouquinho do que eu mencionei sobre esse desalinhamento jovem-empresa, né? Então, expectativas dos jovens quando eles chegam na empresa, o que eles encontram, e quais portas que não estão se abrindo, né? Então, aqui tem alguns exemplos, mas em linhas gerais é isso, né? A gente tem novas expectativas de gerações orientadas por propósitos cada vez mais sensíveis ao consumo sustentável, com muito menos tolerância e hierarquia, ou uma série de coisas, e aí tem um clash cultural muito forte, e aí a gente está muitas vezes não tendo, sei lá, a melhor forma de lidar com isso, para garantir que a mão de obra que está aí, que não tem outra, né? Então, não tem como puxar outra e inventar outra. Está acontecendo, o tempo está passando, e essa galera tem que se empregar, ela tem que ser absorvida no mercado, então a gente tem que dar um jeito de acomodar essa relação e esse clash cultural que existe, né? E acho que a provocação é essa, né? Como é que a gente faz com que organizações de jovens saiam ganhando no meio dessa loucura toda, né? Do skill gap, com tanta gente desempregada, e com desalinhamento geracional, cultural dessas organizações, né? A gente acredita pra caramba que olhando para jovens, né, estagiários, trainees, ou que seja, como estagiários de verdade, né? Já passou muito o tempo do estagiário ser o garoto ou a garota que a gente contrata para servir o café ou em fazer o xerox, né? Apesar disso ainda existir. Marca empregadora genuína, né? A gente fala a verdade, né? A gente cansa de ver na Eureka, no nosso trabalho,
que a empresa ela tenta contar uma história sobre ela que não é a realidade, que não é a cultura dela, que não é aquilo que ela quer fazer para o mundo. E aí quando a gente consegue atrair o jovem, conta essa história para ele, quando ele entra e fala, opa, mentiram para mim, né? Então, e esse processo ele é muito importante e às vezes ele é doloroso. Assim. Quando a gente vai contar uma história de verdade, a gente fala, nossa, mas será que essa é a história que eu quero contar? Será que com essa história eu consigo atrair alguém para trabalhar aqui, absorver alguém que queira trabalhar aqui na empresa? E às vezes a resposta é não, mas talvez se você sabe esse não mais cedo, é um presente para você poder entender que você tem que mudar a sua cultura, né? A forma como você lida, enfim, com seus funcionários, stakeholders, o que seja. A experiência de todas as pessoas que você interage, né? Todos os profissionais, candidatos, enfim, de ponta a ponta, né? A forma como você se relaciona com ele, independente de você talvez só ter a oportunidade de dar sim para algumas dezenas de pessoas, mas ter milhares e milhares de outras pessoas que você vai ter que dar ou não, como é que você vai fazer esse processo? E eu acho que o que é mais legal e a grande oportunidade é que a educação corporativa hoje talvez não seja só para o seu time de liderança, para o seu time de executivos ou para os seus funcionários que já estão ali, que você quer de alguma forma desenvolvê-los para, enfim, ter incremento de performance, para retê-los ou o que seja. Acho que ela começa hoje com certeza muito antes de alguém entrar na sua empresa, né? Não só porque parece ser legal ou pode ser uma forma de atrair, encantar o candidato, dar uma experiência educacional para ele enquanto você seleciona ele, mas porque é uma necessidade por conta do skill gap. Então, se a gente não aproveita desde o momento da primeira interação, quando ele é um potencial colaborador da sua empresa, para desenvolvê-lo, tendo em vista que provavelmente muitas das competências que você vai precisar, o demanda dele, ele não tem, você vai precisar desenvolver depois, por que não fazer isso por todos os jovens, né, que já estão nessa fila e que se não forem trabalhar na sua empresa, vão trabalhar no mercado. De alguma forma a gente está ajudando o país, outras empresas que vão ter que fazer isso também, né. Então é assim que a gente enxerga o mercado, a gente acha que, enfim, de alguma forma, fazer o tackling do skill gap não é a missão só dos governos, de revisão do currículo das universidades, a gente acha que é uma missão de toda empresa, de todo empregador, de todo mundo, porque o desafio é muito, muito, muito grande. A educação não caminha na mesma velocidade da evolução das tecnologias emergentes. Se a gente não fizer isso, o desafio do skill gap só tende a aumentar e tem um impacto econômico ainda maior para a gente e para todo mundo. Então, acho que é isso. Valeu. Obrigada, que responsabilidade, né? Mas é muito legal que eu vou falar um pouquinho agora sobre o IBMEC, porque, querendo ou não, eu vou complementar um pouco do que a Cíntia e do que o Dario falou. Bom, em primeiro lugar, o IBMEC é uma escola que tem 49 anos, começou em 1970, né, e com a sigla Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, mas a gente entende, e já há bastante tempo, de como que é importante realmente preparar o jovem para o mercado, tá? Porque quando a gente fala de educação corporativa, não é só, olha, o que nós vamos ofertar, o que nós vamos ter. Não, o que realmente nós precisamos entregar de propósito. Então, o que o IBMEC hoje faz? Bom, o IBMEC tem como na graduação, nós temos poucos cursos de negócios, né? Hoje, por exemplo, em São Paulo, ofertamos administração, economia, direito e relações internacionais. Mas qual que é o grande foco? Né? O que a gente vai fazer de diferente? Qual que é o propósito do IBMEC? O que o mercado realmente está precisando? A gente começou pensando, então peraí, nós não podemos selecionar as pessoas com um simples vestibular. Então hoje no IBMEC nós temos um vestibular no qual ele faz a prova sim, ela vale 60% da nota, mas 40% nós temos uma avaliação juntamente com a companhia de talentos, no qual a gente vê se realmente o skill dele, será que ele está preparado, o que realmente ele precisa para poder trabalhar em equipe. Então nós temos 3 bases que nós fazemos avaliação do comportamento do candidato que vai procurar o IBMEC. É a primeira parte, por quê? O curso é um curso que vai ficar, o aluno fica conosco por 4 anos, sendo que 3 anos ele fica conosco manhã e tarde. Porque nós aproveitamos realmente essa atividade, as atividades complementares que o MEC faz a exigência de fazer a complementação da grade dentro do curso. Então, poxa, por que eu vou ficar dando vários cursos para o aluno? Não, o que é importante? Qual que é o nosso propósito? Então, a primeira coisa foi mudar a forma de entrar esse candidato conosco. Bom, então, e o mais importante, não é só falar para ele, olha, você está sendo avaliado pela adaptabilidade, pelo seu espírito de equipe. Não é só isso. Nós avaliamos realmente o comportamento dele, ele passa lá
4 horas conosco, né, depois da prova, e a gente faz uma leitura deste aluno. E o mais importante, nós damos a devolutiva. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, sua nota é 100, sua nota é 10, sua nota é 1000. Nós temos que dar a devolutiva de, olha, o que aconteceu, né? Como que está a sua percepção? E isso é muito importante, a gente tentar entender e depois falar para ele, olha, como que é importante para você, como que as pessoas enxergam você. E aí ele começa o caminho conosco no IBMEC. E como que funciona? Então, além de todas as tratativas que a gente tem que ter num curso de graduação, nós temos também as atividades de contraturno. E foi daí que surgiu o capitalismo consciente. De uma palestra, o Hugo foi lá, contou um pouco da experiência dele para os alunos, e foi tão interessante, isso surgiu uma curiosidade acadêmica tão grande com os alunos, que a gente então falou, não, peraí, poxa, esse é o nosso propósito, é o que nós estamos procurando realmente. Então vamos lá, vamos fazer disso de uma disciplina? Porque essa é toda a graça de você trabalhar numa área de educação. É o que eu vou levar realmente para o mundo? Será que as pessoas estão preocupadas? Será que realmente é isso que os líderes estão precisando? E a geração Z, que está aí no mercado, precisa realmente ter na cabeça o que o lucro nunca vai ser melhor que realmente qualquer outro resultado. Ele não é, o lucro não pode ser o objetivo final de nenhuma empresa. Ele tem que realmente pensar qual que é o propósito da empresa dele. E aí disso, nós colocamos então, peraí, como que a gente pode trabalhar uma disciplina não só com o objetivo de ou formar um líder ou de dar para ele o que é uma administração, o que é uma estratégia, o que é matemática, o que são finanças, mas sim o que é formar você e o que a sua empresa precisa entregar realmente para a sociedade. Que aí vem o Tribalt Online, que a Cíntia falou muito bem, que essa realmente é a grande importância. Então, vai ser uma disciplina bem diferente, não é aquela disciplina com prova, mas sim no qual a gente vai levar pessoas lá para dentro do IBMEC, empresários que vão contar qual que é o propósito dele lá. E isso realmente é importante, porque nós queremos formar líderes que tenham realmente a consciência que a empresa não é só uma fábrica de números. Tá? E essa consciência é tão forte que, fora disso, lá dentro, nós temos um hub de inovação, no qual a gente coloca, nós temos várias startups lá dentro, que faz todo sentido elas estarem e fomentar uma forma de um ecossistema. Então nós temos lá dentro a Laboratória, acho que vocês conhecem a iniciativa da Laboratória, que trabalha com mulheres que estão em comunidades e precisam aprender programação. E dentro das startups, a gente usa muita parte de tecnologia, nós temos grandes startups e pequenas startups lá, desde startup de marketing até startup de voz, que ganhou um prêmio esse tempo atrás aí em Cannes, mas que a gente tem um orgulho de tê-los todos lá, porque um ajuda o outro. E o grande movimento do Hub lá do IBMEC é justamente qual que é a contribuição que nós vamos dar para a sociedade. Então nós formamos o aluno a trabalhar dentro das startups, no qual ele vai ver que a vivência lá dentro não é simplesmente uma vivência só de uma empresa, mas sim que ele está colaborando para uma nova empresa que está surgindo, ou seja, aquela empresa que está sendo germinada, que está sendo trabalhada, e até o aluno AT, que é uma outra disciplina que a gente colocou também lá, como ter ideias inovadoras e como colocá-las em prática. Então, assim, é do aluno também ter o propósito de sair e falar assim, poxa, eu saí do curso com uma empresa no qual eu tinha ideia, eu tenho boa ideia, eu quero realmente fomentar essa empresa. Não só ter uma carteira assinada, e sim o que eu pude proporcionar realmente, do que eu tirei de todos esses ensinos para que ele seja cada vez mais fresco e atual, do que eu posso realmente trazê-lo para o mercado, o que realmente o mercado precisa. Tem um estudo que saiu em 2017, que eles perguntaram às universidades, vocês preparam realmente alunos para o mercado? E 70% falou sim, preparamos. E fizeram a mesma pergunta para as empresas. Vocês realmente estão vendo as pessoas estão saindo do mercado preparadas? 70% falou que não estão preparadas. Então, a nova economia que a gente fala hoje demanda realmente a gente ter essa grande consciência de que a empresa ela tem que realmente não só tirar, ela tem que dar
a sociedade. Isso é muito importante. E eu acho que a nova educação corporativa está aí realmente para trazer essa consciência, de formar esse líder, de formar pessoas mais adaptadas para o novo modelo de negócio, para o novo mercado. Isso faz sentido. Então não é simplesmente eu falar, não, vou lançar um produto novo. Não, a gente tem que ter consciência e que tem que ter realmente uma linha de raciocínio bem lógica, de que eu tenho que formar um aluno, mas para poder falar para o aluno que ele vai ter uma coisa diferente, eu tenho que fazê-lo entender que aquilo será realmente diferente, que ele vai ser avaliado sim, mas como ele vai ser avaliado, qual que é o propósito dele dentro da nossa instituição e como isso realmente vai reverberar o mercado. Então, é interessante, eu acho que o tema de educação nunca vai realmente parar, eu acho que cada vez mais a gente vai ter novas teorias, novas ideias, mas eu acho que a forma de a gente trabalhar a educação, principalmente o novo jovem, que ele vem aí tão próximo, com tanta informação, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que ele faz com essa grande gama de informação que ele tem, como que a gente tem o nosso dever de escola, de como realmente trabalhar esse jovem. Então eu acho que isso é o mais importante para todos. Obrigada. Bom, eu vou só puxar a fila, fazer perguntas para eles, fiquem à vontade, tá bom? Quem quiser fazer perguntas, vai levantando a mão, a gente vai conversando. Primeiro, assim, começar com você pensando num profissional que já está no mercado, profissional que já está em meio de carreira. A gente vive uma era de muita angústia, por causa do nosso, a gente não só o cenário conjuntural, o Brasil de economia fraca, não mais em crise aguda como já tivemos, mas ainda um cenário difícil, e ainda por cima você tem muitas variáveis que complicam, por exemplo, um monte de novas tecnologias chegando simultaneamente ao mercado. Isso a gente vê que cria um nível de angústia nos profissionais muito grande. A gente adiciona isso aí no fato de que muitos dos profissionais que vão buscar a educação continuada, o seu desenvolvimento profissional, eles estão em cursos pagos pelas empresas. Então, como que a gente alcança esse profissional que às vezes está com uma angústia extremamente prática no dia dele, não necessariamente na cabeça dele, pelo menos não está conectada com o capitalismo consciente e com todos os conceitos complexos que compõem o capitalismo consciente? Como que você alcança, no papel de uma instituição de ensino, como você alcança esse profissional? Isso aí tem que ser uma abordagem transversal, e a gente tem que ter a ética abordada em todo o curso que se dê. Como se faz para você conseguir se conectar com cada um, mesmo que a pessoa não saiba que não seja com essa demanda com prioridade naquele momento? Tem programas que a gente trabalha isso muito na essência, como os que eu falei do Movimento Beyond, dos seus Legacy e alguns outros. Mas tem programas muito mais, entre aspas, as chamadas hard skills. Nem gosto muito desses nomes, soft e hard skills, mas enfim. Eu estou com 2 programas desses, por exemplo, são programas de gestão de negócio, que tratam de finanças, tratam de estratégias, de processos, enfim. Nesses casos, as pessoas estão indo, um deles é bastante ferramental, enfim, a gente precisa entrar com as questões de ética, de capitalismo consciente, de impacto na sociedade, de valor compartilhado, de uma forma transversal, sim, como pano de fundo, mas incluir muito claramente isso. Então, por exemplo, nos programas, o capitalismo consciente que vai acontecer no final do ano, o desenho dele está sendo com um pano de fundo ter o capitalismo consciente, mas com uma palestra já no início do programa para dizer o tom do programa. Então ele vai passar por todas as ferramentais, etc., que o gestão de negócio precisa, acaba sendo uma capacitação para o primeiro nível de liderança, mas ele precisa entender que não é só isso. Então ele precisa entender o contexto maior. Então a gente tem um pano de fundo, isso é deixado muito claro para ele, e em cada um dos assuntos abordados, então a gente vai falar de finanças, a gente traz alguém que lida com finanças, um CFO, mas que tem esse olhar. Como é que você faz essa mudança de chave e alguém que fez isso? Não só o professor falando, colocando dentro dos conteúdos, discussões, mas trazendo pessoas que o fazem,
Porque acho que isso que é muito bacana, muito importante, assim, dá para fazer, né? Que é por missão profissional, de que você está o tempo todo tomando o pulso do jovem, está sendo um profissional que está entrando no mercado, que está na faculdade, está naquele momento de procurar estágio, né? O jovem que está ainda se inserindo no mercado de trabalho. Já houve gerações anteriores que se enxergaram como gerações transformadoras, né? Todo mundo, quem foi adolescente nos anos 60 provavelmente se via assim e teve um impacto social, né? Talvez não tenha havido desde então outra década como foi nos anos 60. A geração que agora está chegando aos 70 anos e ainda está nos conselhos, está na política, né? Em cargos altos. Depois, quem foi adolescente nos anos 80, como eu, era uma geração que se imaginava, foi quando a preocupação ambiental, principalmente aqui no Brasil, né, ganhou outra escala, se tornou um fenômeno, e acho que todo mundo que está nessa geração também se imaginava como tendo um impacto definitivo, pelo menos no trato ambiental dos negócios. Eu queria que você então comparasse, quando a gente olha para essa geração de novo, com grandes expectativas, né? A gente gosta de imaginar, não, quem tem 20 anos agora enxerga de outra forma o propósito, a causa, a responsabilidade socioambiental. Eu queria que você comparasse isso, enfim, estamos colocando expectativas exageradas em cima de uma geração? Mudou algo de verdade? Se mudou, por que mudou? Vamos ver a sua análise disso. Show. Acho que quando a gente fala de Brasil, primeiro é legal a gente pensar no tamanho do Brasil e no tamanho dessa população. Toda vez que a gente tenta generalizar demais, acho que a gente incorre um bom grau de erro. Porque são muitas juventudes mesmo, assim, né? Dos 50 milhões de jovens brasileiros de 15 a 29, 60% são negros, por exemplo. Eu não vejo essa galera. Não sei onde eles estão, né? Então, a gente falar, por exemplo, que, sei lá, tem um padrão em toda essa galera e todos eles, sei lá, estão buscando propósito, negócios conscientes, eu acho que não, sinceramente, assim, porque olha, se 30% de 15 a 24 dessa galera nem emprego tem, ou se 15 milhões deles não estudam, eu acho que na ordem de prioridades deles, talvez, a gente não fala a mesma língua, todo mundo, né? Então, acho que, em se tratando de Brasil, país subdesenvolvido, acho que a primeira lente, a primeira camada que a gente tem que voltar para mim é essa, assim, né? A gente não está falando de uma população homogênea de jovens, né? Agora, indo para o lado um pouco mais, né? A gente tentar fazer um zoom out e ver se tem um padrão de estudo, né? Quando a gente pega, sei lá, se vocês googarem lá, sei lá, sustentabilidade de jovens, consciência jovem, vocês vão ver que vai aparecer uma pesquisa atrás da outra, no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, falando, por exemplo, desse crescimento da sensibilidade para consumo desse jovem, né? Eu até tinha algumas nos meus slides que eu acabei nem mostrando, pulando, mas falando principalmente, assim, tem algumas só até meio engraçadas, assim, você acha que os millennials são guiados por propósito? Esperem ver a Z. Ou se você acha que a Z é guiada por propósito, espere ver a próxima, que eu nem sei como é que chama. E basicamente os números são meio assustadores, assim, são sempre na ordem de 70% a 80% para cima nessas pesquisas com amostras de 2, 5, 7 mil jovens, mostrando que sim, eles deixariam de comprar de uma marca, de consumir de uma marca, se eles soubessem que essa marca, por exemplo, pratica algum tipo de escravidão moderna, ou escravidão moderna é uma expressão maravilhosa, mas escravidão, se essa marca, por exemplo, poluísse qualquer, sei lá, corpo d'água, enfim, coisa do tipo, tivesse alguma prática ambiental completamente assim, não aceitável, né? Então, eu acho sim que isso está acontecendo com essa geração, acho que isso é um fato, esse crescimento dessa sensibilidade, acho que se a gente faz um zoom out e deixa um pouquinho de lado a análise da heterogeneidade da população jovem no Brasil, eu acho que isso dá pra gente cravar, esse crescimento da sensibilidade sim é um fato. E eu acho que isso acaba tendo impactos, obviamente, nas organizações, né? Então, quando essa galera acaba chegando de um jeito ou de outro nas empresas, esse clash cultural que eu mencionei, ele acaba acontecendo, e aí, ou essa molecada vai empreender, ou eles vão empreender transformações lá dentro, eles vão começar a questionar essa cultura, eles vão querer mudar esse negócio, vão querer fazer diferente, né? E aí eu acho que é uma oportunidade linda, assim, maravilhosa que a gente tem de dentro para fora, essa molecada consegue chegar nas organizações, começar a provocar, trazer questionamentos, e quando eles têm espaço, começam a chegar em posições de liderança, começam a querer mudar
a culturas operandi, começo a querer provocar, pô, será que de fato meu produto e meu serviço, ele tem link com o meu propósito? Será que quando tem propósito, né? Quando não é aquela missão, visão e valores de 1900 e bolinha que tá lá na parede que ninguém lê aquele troço, né? Então, quando tem um propósito ali declarado, né? Será que ele é vivido por todo mundo? Será que está incorporado na cultura? Será que os meus líderes de fato acreditam nisso? Será que o que eu entrego na ponta, de alguma forma, ajuda a curar um pouquinho mais o mundo por meio desse propósito ou não, né? Só tá ali também. E aí eu acho que tem essa chance linda, assim, dessa molecada que sim tem essa sensibilidade mais aguçada, começar a questionar e provocar transformações de dentro para fora. Eu só respondi a sua pergunta. Acho que foi rolou, então beleza. Se lembrar de mais alguma coisa depois? Ah, tá bom. Eu queria conversar um pouquinho sobre a autonomia e o papel dos professores, especificamente. Tem um projeto chamado Open Syllabus, né, que eles monitoram como que vai evoluindo a bibliografia usada, né, o conteúdo nos cursos, acho que principalmente nos Estados Unidos e Europa. Mas eles vêm concluindo nesse tempo que já houve um cânone mais estabelecido para o ensino superior e que vem se esfarelando, de certa forma, com o tempo, que indica que os professores estão adotando uma diversidade maior de materiais, tendo mais autonomia para organizar seus cursos como eles querem. Eu queria ouvir de você, eu não sei se isso representa também o que acontece no Brasil, na América Latina, e se os professores têm à disposição deles atualmente material que converse com todos esses conceitos, né, complexos que compõem o capitalismo consciente, se isso está chegando na mão do professor e no curso. Bom, eu acho que é importante. Você sabe que é uma diferença bem grande, né, quando a gente fala de ensino médio para graduação. Porque no ensino médio você vê tudo apostilado, né, tudo é muito fechado, é tudo que uma empresa, digamos assim, faz e é replicado. Na graduação, você já tem realmente essa pergunta e o mais importante, tem que ser feito isso, até a regionalização do ensino. Eu não posso falar que eu ensino em São Paulo vai ser extremamente válido para quem está no Maranhão, para quem está no Belém, para quem está até no Rio Grande do Sul, para quem está em Porto Alegre. Então, existe sim essa preocupação, o tanto que toda instituição de ensino, ela tem que realmente fazer, principalmente quando é graduação, você tem que fazer uma reunião com todos os professores, colocar quais são as pautas, que isso é muito importante, principalmente falar. É claro que você tem que ter aquele mínimo de finanças, tá, mas o que o professor vai complementar? Então, por exemplo, quando a gente fala hoje de finanças, a gente vai pegar um termo bem financeiro, eu sou da área de finanças, vou falar de WOC, que é justamente qual que é a taxa de retorno que os acionistas querem? Tá, mas o mais importante o retorno, ele é a todo custo ou o retorno, ele é realmente o que nós precisamos, aí a gente tem que pensar em marca. Então, hoje você não fala de uma aula de finanças só pensando em taxa de retorno interno, você tem que falar, peraí, mas qual que é o impacto disso na marca do meu produto? Será que isso vai ter impacto na marca realmente da imagem, digamos assim, do que a empresa está representando? Então hoje tem-se realmente uma preocupação até de você realmente linkar. A Cíntia falou uma palavra realmente muito importante, né? Quando você faz um curso técnico, você tem que realmente ter o pano de fundo para poder... qual o objetivo realmente daquilo? Então, o capitalismo consciente, você tem que ter um objetivo final. Apesar de você estar falando da parte técnica de finanças, de pessoas, de marketing, mas o que isso realmente tange dentro do qual é o objetivo maior do ensino? Então, o Open Syllabus é uma iniciativa maravilhosa, eu acho que todas as instituições adotam, as instituições realmente sérias que se preocupam com esse objetivo, com o propósito, elas realmente colocam isso em prática, porque é importante você ter o objetivo final de não só falar da parte técnica de finanças, mas o que isso realmente vai representar e qual que é a grande marca que a empresa vai dar realmente, que não é somente lucro, não é somente retorno, e qual que é a grande estratégia por detrás dela, o que ela realmente tange, o que ela quer realmente representar. Isso é muito importante, principalmente para os novos líderes. Isso é melhor. Isso aqui fica bem. Boa noite. Vou perguntar para minha chamar, Cíntia. Você pode se apresentar? Eu sou Cíntia também. Cíntia, eu fiquei aqui fazendo uma reflexão, né? Eu vou tentar fazer um recorte, né? Num contexto, né, de
capitalismo consciente. E se a gente fizer um recorte dentro de educação corporativa mesmo, focado em formação de liderança, né, em fortalecimento das lideranças dentro das organizações, qual que é o papel, qual que é o lugar que você acha que o autoconhecimento tem para favorecer e agilizar o processo de conhecimento do líder, né, de formação do líder, frente a um contexto de tanta transformação, né, de uma nova era, de uma nova economia? Que lugar o processo de autoconhecimento ganha, né, e que peso ele ganha de fato? É ótimo, porque o autoconhecimento, assim, quando a gente fala de liderança, para mim é o passo 1, né? E não é só liderança de quando a pessoa vai liderar uma equipe, é liderança de si mesmo também. Então, eu acho que é autoconhecimento, competências socioemocionais, isso está sendo discutido muito na educação infantil, na educação de adolescentes, enfim, era algo que a gente tinha que ter na escola, né? Desde pequeno, eu sou psicóloga de formação, então, assim, para mim é claríssima a importância de você entender, se conhecer emocionalmente, conhecer os seus limites, conhecer suas dificuldades, seus desafios, onde você pode se desenvolver. Então, o autoconhecimento nem só para as lideranças, mas para qualquer pessoa que está no mundo, para mim, ela precisa desenvolver esse autoconhecimento. Para as lideranças é imprescindível. Então, quando qualquer programa de liderança precisa ter autoconhecimento como um dos primeiros passos, assim. E aí, como ele se relaciona com o capitalismo consciente, eu entendo que quando você sabe, né, como o processo de autoconhecimento, ele não para nunca, né? É algo que também vai ao longo da vida. A gente vai mudando, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se conhecendo mais, sabendo os limites que se apresentam. E isso, quanto mais consciência de si, os próximos passos são consciência do que o outro sente, consciência da organização, da sociedade, mas o primeiro passo é a consciência de si mesma, é o autoconhecimento. Então, para mim, é muito mais difícil chegar nessa consciência mais da sociedade que a gente está falando aqui, se você não tem esse primeiro passo. Então, para mim, é imprescindível. Obrigada pela pergunta, Cíntia. Boa noite, eu sou o Thiago. O Danilo estava falando do triplo desajuste, e aí eu trabalho na Gerdau, que é uma empresa secular, né, e o Gustavo é super entusiasta, hein? Mas a gente também vive um dilema que é do triplo desajuste de quem não é jovem, né? Então, de quem está atuando na empresa. A empresa é uma pirâmide, então as pessoas ficam mais velhas e não chegam em posições de liderança, então eles não são impactados pelos programas de desenvolvimento de líderes. A gente tem uma massa operacional enorme na empresa, né, que está passando pelo mesmo triplo desajuste que não é o que o jovem está passando, né? Então, a gente tem, num país como o nosso, a gente tem isso forte, assim, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, acho que ninguém vai ter a resposta, né, porque é complexo, como VUCA, né, então assim, mas compartilhar um pouco dessa reflexão que a gente vive lá e ouvir de vocês. E a questão da desigualdade que a gente vive no país, que também o Deve fez um recorte muito bom, assim, né, que desses 60 mil que se inscrevem para o programa de training como o nosso, né, a gente tem 52 mil candidatos no programa de estágio, por exemplo. Desses 52 mil, a gente deve ter uma elite branca das maiores universidades, né, que não é atingida e que não, né, assim, que tem uma outra realidade. Né, e ouvir um pouco das reflexões que a gente pode ter em cima disso. Assim. Legal. Obrigado pela pergunta. Bom, a parte do triplo desajuste, vocês podem responder, né, pra galera mais velha. Não sei o que você quer dizer com isso. Mas... Não. Não é por causa da idade, não. Só pra gente dividir o pai, não tá tranquilo.
eu acho que a parte de outras populações, né, que vem nos processos, você está super certo, assim, e eu acho que isso é um desafio, inclusive, para quem trabalha nesse mercado, não só a Eureka e todos os nossos pares de mercado, nossos colegas. E a gente tem começado a usar muitos parceiros, né, tem players que são muito especializados, por exemplo, em população LGBTQ, mas tem parceiros que são especializados em população juventude negra, em PCD, tem várias populações, né, que muitas vezes a gente não para e presta atenção num processo como esse, né, e acho que não é só a empresa, tem um parceiro que ela escolhe, assim, a gente mesmo, né, sabe que tem nossos desafios, a gente tenta se reinventar para poder, assim, a demanda está cada vez maior, assim, né, cada novo projeto que chega, assim, antes, assim, em cada, sei lá, 10 projetos, alguém no RH ali estava falando, ou um executivo estava demandando, poxa, eu quero ter uma diversidade maior na minha seleção, eu quero ter um processo seletivo mais inclusivo. Hoje já não é 1 em cada 10, talvez seja 6 ou 7 em cada 10, assim, né? Isso tem sido muito legal de observar esse tipo de demanda. Mas não é tão simples quanto, eu quero ter essa população dentro do meu processo seletivo, né? Eu mesmo, né, já, não mais hoje, mas antes eu ia em reuniões que eu falava com empresas muito grandes também, a gente tinha discussões do tipo assim, bacana, você quer então aumentar a quantidade de jovens negros no seu presencial, né, entendendo que é um funil de seleção normalmente, né? E aí você pede intercâmbio na Austrália, inglês avançado, um escopo de competência que talvez nem quem é seu gerente tem, e você quer que um moleque tem 19, 20 anos, 22 anos, o menino ou a menina tenha, né? E aí, então, acho que começa assim na flexibilização da própria organização para entender o que significa conseguir ter um funil que dê conta de atrair outras populações que realmente não vêm do jeito que a gente cria filtros e seleciona, né? Então acho que o começo da conversa é aí. Depois ter as competências necessárias para dialogar com essas populações, né? Então como é que eu quero atrair cegos, por exemplo, processo seletivo? E aí como é que faz? Como é que a plataforma tem que ser? Como é que as comunicações têm que ser? Quais são os canais de comunicação que chegam em pessoas cegas, por exemplo, né? Para a população negra a mesma coisa. Então um colega que tem ajudado a gente em alguns programas, especificamente para a questão de população negra, para aumentar esse índice nos processos seletivos, ele estava explicando para a gente, por exemplo, a forma como o cérebro de uma pessoa negra funciona e as diferenças que tem, por exemplo, de outras populações. Ele é negro, ele estava explicando isso para a gente, ele falou, cara, se você se comunicar desse jeito, não vai chegar, não vai atingir, ele não entra na bolha do cara. E é muito maluco, assim, porque a gente acha que é só fazer igual que vai chegar para todo mundo vai se inscrever, né? Então, assim, eu acho que é um tipo de discussão super madura e super legal que está rolando agora. Eu vejo a gente, como empresa, evoluindo pra caramba nisso, indo muito evoluir ainda, mas eu também vejo o desafio das próprias organizações entenderem, né? Não só quererem, acho que querer é um bom primeiro passo, mas depois tudo que elas têm que flexibilizar, né? Então você quer mesmo, assim, populações, você quer tipo, um índice de juventude negra no seu presencial, que é legal. Então você está disposto a, por exemplo, a baixar o nível de inglês, a régua do seu inglês? Você está disposto a pagar inglês depois para essa galera? Né? Porque esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter, né? Assim, na mesa. Porque senão, não tem milagre, assim, né, bicho? A gente vive no Brasil, país com altíssimo índice de desigualdade. 60% desses jovens negros não chegam aos processos seletivos, né? Então, acho que da parte de diversidade talvez seja um pouco por aí. A gente pode aproveitar o gancho de tratar essa outra dimensão de diversidade e aquilo que você está falando, sobre o envelhecimento da população. A gente tem essa questão de uma população jovem ainda imensa, com populações diferentes, né, extremamente realidades extremamente desiguais, e ao mesmo tempo a gente tem essa população que envelhece, com as organizações que têm uma estrutura mais ou menos de pirâmide, né, grande parte dessa população madura não se enxerga chegando lá no topo dessa pirâmide. E aí tem um ponto que essas empresas estão se reinventando, mudando suas culturas, e aí tem um triplo. O desajuste também acontece nessa reinvenção da cultura, né? Porque aquele público que estava lá, acostumado com uma cultura hierárquica, fechada, também passa a não se encontrar mais naquela cultura reinventada, né? Então acho que o desajuste vem no skill, vem na cultura, né? A gente fica espremido ali. Eu super concordo com o que realmente você falou, porque eu acho que é por isso que tem tanta startup sendo lançada, porque as pessoas realmente não estão se encontrando em algumas culturas. Eu acho que existe realmente muitas pessoas que não querem se adaptar, tem muitas que tentam e a empresa não enxerga. Eu acho que realmente, você chegar para uma empresa e falar assim, olha,
Você quer captar essa pessoa? Tá, mas o que você leva? Por exemplo, hoje quando a gente estuda varejo, tem um tema que é extremamente estudado por todos no varejo, é a diversidade no varejo, porque a pessoa compra de quem ela se enxerga, ela tem que se identificar para você poder realmente fazer a venda dela. Então isso é muito importante, você entender isso. Mas as empresas não querem entender isso, ou elas acham que não é isso, a minha marca não representa isso, então peraí, então você não está alcançando o seu público. Então eu acho que existe realmente uma confusão muito grande de você entender. Você tem que entender que realmente quando você quer alcançar alguma massa, ou olha, eu quero alcançar mulheres, eu quero alcançar mulheres de determinada faixa etária, como que você chega para falar? E esse triplo desajuste está cada vez mais forte dentro das empresas, a gente sente realmente isso. Até para você, não querendo levantar bandeiras, mas se você for parar para pensar quantos CEOs homens tem no Brasil, quantos CEOs mulheres tem no Brasil, tá? E não é por falta de capacidade, não é nada disso, mas realmente por que será que demora mais? Por que se leva mais? Ou será que as pessoas estão realmente preparadas para ter um número maior de mulheres? Qual que é o momento? São vários debates, eu acho que são muitas objetivos e várias feridas que a gente pode até chegar para tocar, mas eu acho que esse triplo desajuste tem que ser conversado e realmente, quando uma empresa fala, eu quero alcançar aquele nicho, você está preparado? Acho que as perguntas que o Dario falou realmente você vai abaixar o nível de inglês, você vai não exigir inglês, você vai falar para o cara que ele não tem que ter, que realmente que eu vou prepará-lo, isso é muito importante. Só para complementar, só para não entender muito, mas acho super importante esse ponto, é o lifelong learning, né, que a gente estava falando, e como é que você dá oportunidade para as pessoas que querem mudar o mindset, que querem se adaptar a essa nova cultura, enfim, como é que você ajuda essas pessoas a se desenvolverem, a caminharem, né, para esse sentido. E aí eu também, uma provocação que eu quero colocar é o lifelong working, porque as pessoas precisam, com 50 e poucos, até, sei lá, alguns anos atrás, 40 e poucos anos, era assim, nossa, chegou até aqui, é o teto, 40 e poucos anos. Isso é uma loucura, né? 50 e poucos, já vai se aposentar, então. A gente está vendo que as pessoas se reinventam, né? Porque as organizações não absorvem, muitas vezes, não permanecem com elas, porque não sabem aproveitar, né? Então, lifelong learning, lifelong working. Acho que essa mistura, como você prepara essas pessoas, envolve essas pessoas que querem, né, estar nesse novo formato, e como você deixa essas pessoas empregar, dá oportunidade para elas também. Né? Exatamente esse tema da relação das organizações com os profissionais maduros é um tema de capa, a reportagem de capa da Época Negócios deste mês. Nós estamos uma sintonia. A gente vai acabar já? Quem? Meu nome é Alex. Acho que a pergunta pode ser para os três. Levando em consideração essa distância entre o que a universidade oferta e o que o mercado demanda, assim, eu vejo dois cenários, né? Um, a gente tem as edtechs, por exemplo, e instituições privadas, que tem uma maior mobilidade e agilidade para conseguir criar soluções orientadas ao mercado e tudo mais. E do outro lado a gente tem as universidades públicas, por exemplo, que absorvem grande parte da elite intelectual do Brasil, mas que não são tão ágeis assim, que não conseguem acompanhar com tanta agilidade essas demandas, tanto do mercado quanto acho que da nova geração, a maneira como ensinar, né? Qual que vocês acham que vai ser o papel dessas universidades num cenário mais médio e longo prazo? Se elas vão meio que atrapalhar isso, porque esses jovens vão estar em instituições até arcaicas às vezes, ou se elas vão conseguir se reinventar rápido? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Olha, é uma grande preocupação realmente, porque realmente essa mobilidade da gente estar toda hora nos preocupando de buscar realmente o mercado, estar no mercado, que é o mais importante ainda, né? Eu falo que nenhuma instituição hoje de ensino funciona se você não tem empresas dentro dela, tá? Então isso é em primeiro lugar. Aquela instituição que não tem uma empresa dentro, esquece, é porque realmente ela já está ultrapassada do mercado.
Então, se algumas instituições públicas não se reinventarem, não pensarem, não trouxerem mais realmente empresas para dentro, ou enxergarem um pouco com outro olhar o mercado, eu acho que elas vão parar de ter essa elite realmente de pensadores e vai se tornar cada vez mais fadada ao fracasso. É muito importante a gente entender que a educação hoje é aquela figura realmente que ninguém está mais naquela carteira. Hoje o aluno realmente ele é o protagonista, o professor, ele, para falar a verdade, ele tem que ser o facilitador do conhecimento, ele não é somente o detentor, ele é o facilitador do conhecimento, e que se você realmente não está preparado para ser um professor, não seja. Tá? A gente tinha também uma grande... Antigamente as pessoas falavam, não, o que você quer ser? Ah, eu quero como uma segunda etapa ser professor. Eu tenho uma vida durante o dia, né? A minha primeira profissão e a minha segunda profissão é professor. Tanto que muitas pessoas perguntam, professor, o senhor trabalha ou só dá aula? Né? Infelizmente, essas perguntas têm acabado, mas ainda surge essa pergunta, professor, já trabalha ou só dá aula? Então, assim, esse tipo de coisa não existe mais. Hoje, ser professor é você se dedicar, você ter o comprometimento de você entender realmente o que está acontecendo quando você está, e não só de você parar e pensar e falar assim, não, eu vou pensar nisso numa segunda etapa e não me preparar. Hoje, se você entra numa sala de aula, para dar uma aula para uma graduação, para uma pós ou para uma área corporativa, e você não está preparado, você é massacrado nos 10 primeiros minutos. Os alunos te massacram, eles te perguntam tudo. Então, se você não está preparado realmente com um conhecimento, ou realmente com todo o contexto, eu acho que não vai sobreviver. Nem o professor, nem a instituição. Acho que, complementando assim, eu fiz Unesp, pública, fiz engenharia. E foi um horror, foi muito ruim. Assim, não foi só pra mim, assim, pra muitos colegas, assim. A gente tomou, acho que, muitos colegas de movimentos estudantis, assim, fui parte do movimento Empresa Júnior, tentei me ver com a ESEC também. E assim, no Brasil, esses movimentos, acho que eles principalmente estão no mundo, né? O movimento Empresa Júnior no mundo, o país que ele é mais forte é o Brasil, né? E eu acho que pra mim tem a ver com a baixa qualidade da educação no ensino superior do país, na universidade pública. Pô, meu pai ralou pra caramba, pagou lá a escola particular para poder passar no vestibular. E aí eu passei 40 candidatos por vaga, eu cheguei lá e o professor que eu tinha na engenharia era pior que o meu professor do ensino médio, é muito pior, de longe. E assim, não era a maioria. Eu me formei em engenharia ambiental, eu não tive aula com nenhum engenheiro ambiental. Assim, numa universidade pública do Brasil. Né? Assim, eu comecei a ver, começou a me dar ansiedade, bater um desespero, que eu falei, eu vou ter que empreender minha universidade, porque senão eu tô ferrado, falando português muito claro, assim. E eu sei que não é só comigo, muita gente. Então, olhando agora do lado do mercado, o que está acontecendo, que eu acho que já é um baita desafio para instituições privadas, que tem capital, quando eu olho para a pública, bicho, no Brasil, para a maioria, não estou falando de todos, mas para a maioria, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Então, assim, tem que ter uma mudança de política pública, de investimento, de velocidade na coisa, assim, que está fora do que eu consigo enxergar hoje, para aceitar que essas universidades vão dar conta de formar essa galera para aquilo que a gente precisa, né? Então, a gente acho que vai brigar para outras formas de educação, de se educar, né? E as startups, acho que tem um papel super importante nisso também. Tem o pessoal da Gama Academy, por exemplo, do Gui, né, que é um colega nosso, o que eles fazem é genial, pô, 12 semanas, 14 semanas, a gurizada aprende a programar, a codar e já sai empregado, ganhando mais do que muitas vezes um trainee que estudou 5 numa universidade pública, né? Então, acho que para a universidade pública eu sou um pouco pessimista pelo que eu vivi, assim, há poucos anos. Eu fiz universidade pública também, fiz USP, e assim, a formação humana foi muito boa, né, assim, em termos de conceitos, profundidade, etc. Porém, não para a área que depois eu segui, que é a área exatamente de mercado, corporativo, etc. Então, eu concordo plenamente com o que eles estão trazendo. Agora, eu acho que tem um esforço do aluno em, quando se vai para o mercado de trabalho, adaptar em si, desenvolver, se formar para aquela realidade. Então, que ótimo a gente ter a formação de conceitual, enfim. Então, tem professores incríveis pelos quais passei.
que eu tive aula na faculdade, mas para o mercado eu não estava preparada. Então tive que fazer um turnaround aí para conseguir me preparar, e era uma crise de identidade mesmo. Então era isso, tô neste ambiente, como é que eu faço esse equilíbrio as coisas? Então acho que há pouco tempo que eu consegui equilibrar. É um sofrimento. Então acho que as pessoas, a universidade pública, a educação no Brasil, de forma geral, precisa fazer. A universidade pública está num lugar que é um extremo, e às vezes as universidades privadas estão em outro, né? Que é muito do mercado, muito do número também. Então, esse equilíbrio, infelizmente, eu não estou vendo muita gente. Mais uma aqui? Ele acabou trazendo um pouco da pergunta que eu ia fazer, mas de qualquer maneira tem uma situação muito pitoresca que eu sinto hoje. Eu sou CEO de uma empresa, a gente tem por volta de 100 pessoas, e eu só lido com geração Millennial e Z. É uma empresa de criatividade e de marketing. E o que eu senti de 5 anos para cá, até 5 anos a gente fazia uma seleção que era das faculdades mais badaladas de comunicação e marketing, que vai de FAAP, USP, por aí vai. E aí a gente trazia profissionais deformados, a gente tem que formar os profissionais no hard skill, e quando esses profissionais sobem para gerência, para gestão e direção, a gente tem que formar eles no soft skill, que não tem empatia, não tem relação, tá? Aí a gente resolveu inverter um pouquinho e começar a contratar profissionais recém-formados de faculdades ruins, tidas como ruins, mais da periferia, mais de price-driven, né? Que você tem que fazer uma faculdade, então eu pago um pouco ali só para ter o diploma. Curiosamente, do ponto de vista de soft skill, são muito melhores preparados do que os que vieram das universidades boas, né? E a gente sente hoje que a gente tem que dar o soft skill como capacitação e o hard skill como capacitação. Quer dizer, o aluno não vem preparado, o profissional não vem preparado em nenhum dos skills que a gente possa ter que capacitar. Nenhum, né? Então, a minha pergunta para vocês é: isso é um momento híbrido? Esse momento demora para passar? Tem saída? Não tem saída? Eu entendo bastante o seu momento. Realmente é um momento bem delicado. Eu acho que para ter saída é realmente, querendo ou não, mas hoje uma instituição de ensino que pensa no aluno só realmente a parte técnica, só hard skills, desculpa, ele está preparando um robozinho, ele não está preparando o ser humano. Então é muito importante sim a gente falar, mas será que tem? Tem. Eu acho que você falar de autoconhecimento com o aluno, inteligência emocional, uma coisa também que é muito importante que a gente tem trabalhado, que a gente vê a necessidade disso é como ter conversas difíceis. As pessoas têm medo de entrar no confronto e não saber. Você não precisa confrontar, você tem que saber falar e ter conversas difíceis. Então, eu acho que essa preparação do aluno tem que vir da instituição de ensino, sabe? Não, educação em casa com a mamãe e com o papai, tá? Mas você ensinar realmente os soft skills para o aluno, o que é inteligência emocional, e realmente mostrar a verdade que o mercado contrata pela técnica, mas ele demite realmente pela sua falta de competência emocional. Se você não sabe realmente tratar, conversar, ter esse discernimento, ele é muito importante hoje. Eu acho que ele é muito mais rico, soft skills, do que o hard skills, porque a técnica realmente você consegue colocar, mas o trabalho em equipe, isso é extremamente raro. Então, por isso que a gente realmente colocou no nosso vestibular, e as pessoas começaram a falar, mas você reprovamos sim. Muitas pessoas, o tanto que as escolas começaram a perguntar pra gente, mas como que você faz essa análise? A gente começou a entregar para as escolas, porque a gente viu que isso é um número muito importante para ficar conosco, de chegar e falar assim, olha, tá aqui, na sua escola vieram 9 alunos, eles prestaram o vestibular conosco, desses 9 aqui, olha só, a capacidade técnica, as notas foram as melhores do nosso vestibular, mas olha aqui a parte social, as pessoas tinham as piores notas, os melhores colégios,
particulares tinham as piores notas de comportamento, de entrega, de trabalho em equipe, porque realmente não é visto isso, é muito focado na técnica. Isso é uma grande preocupação. Exatamente, só se preocupar em passar no vestibular. Só que hoje não é só o IBMEC, outras instituições de ensino também têm esse mesmo tipo de avaliação da entrada do aluno, dele ter essa avaliação realmente comportamental. Ela é fundamental. Parece um pouquinho assim, Você vai ficar um pouco. Dani, céu. Dois microfones. Eu vou falar um conceito bem antigo para responder a tua... Qual é o seu nome? Desculpa. Oi? Chama ele, por favor. Ulisses, só para responder, só para complementar, vou falar um conceito bem antigo, do chá, né, que, enfim, é antigo, assim, faz séculos, tempo das múmias, né, enfim, é contratar a atitude e desenvolver conhecimento e habilidade. É isso. É isso aí. Né, assim, normalmente se contrata conhecimento, se contrata, já teve experiência, já fala isso, e não se vê a atitude, depois demite pela atitude. Né? Tem uma máxima de RH que diz que você contrata um profissional e a pessoa vem junto. Né? Exatamente. Então, acho que é esse ponto. Contrata atitude. É difícil identificar, mas assim, contrata atitude. Só uma curiosidade, a gente estava estudando um pouquinho o mercado de jovens talentos em Israel agora, e eles estavam falando que o jovem israelense tem uma característica muito, muito peculiar que diferencia de quase todo jovem na Europa, enfim, no Oriente Médio, que é porque todo jovem em Israel fica 3 anos dentro do exército, né? Marinha, exército, aeronáutica, exato. Só que o exército lá tem um aporte também de hard skill muito legal, assim, eles envolvem tecnologia, patente, já saem empreendendo, e é obrigatório para homens e mulheres, né? Então são 2 anos para mulheres e 3 anos para homens. E ele estava me explicando, ele falou, cara, essa molecada, eles saem tipo, quase prontos, achando que eles são super-heróis, e eles saem prontos para empreender. Porque assim, em ambiente de guerra, Israel é um bicho engraçado, né? 400 quilômetros, todo mundo em volta querendo dar tiro e jogar míssil ali dentro, né? Então, a molecada é no gás, assim, já vai pro campo, é resiliência, processo, é segurança, é trabalho em time. Cara, essa molecada chega no mercado, assim, eles viveram 3 anos absurdos, assim, tecnologia alto nível, soft skill brabo, assim, ele falou, isso prepara a galera de um jeito sinistro. Não tô falando que a gente tem que aproveitar o governo Bolsonaro e fazer um negócio parecido, mas como é que a gente emula um troço desse, para que, desde casa, assim, né, porque não é só a responsabilidade também da faculdade, né, é responsabilidade compartilhada, assim, né, mas muito, muito interessante como lá, por conta do contexto cultural político deles, saem bombando do exército. Né? Oi, eu tenho espaço só para mais uma pergunta. Tá bom? Tem que tirar para onde falar. Eu vou tentar fazer as duas, mas de maneira rápida. Deixa levantado também. Então, desculpe. Pergunta rápida. Boa noite, meu nome é Walter. Vocês não acham que a gente tem que fazer um esforço coordenado das instituições de ensino da Eureka também em rever o ensino médio? Porque a gente fala do jovem na faculdade e na pós. Né? Eu me lembro quando eu fiz engenharia, o meu colegial, eu aprendi o que era mitocôndria. Né? E fui fazer engenharia, o meu colega do lado fez Senai Suíço Brasileiro, curso técnico, ele já fazia cálculo estrutural. Né? E é uma discrepância muito grande, né? Então não está na hora de a gente fazer um trabalho coordenado e atuar no ensino médio, preparar o jovem desde os 13 anos, ao invés de se preocupar com ele depois dos 19. Pode começar. Tá. Acho que tem que começar no infantil, inclusive. Eu tenho um filho de 2 e eu estava escutando uma conversa assim, não, porque eu já estou preocupado com meu filho, que tem 7 anos, ele tem que falar várias línguas. Eu falei, pô, eu estou preocupado com meu filho, tem que sujar de terra. Tem que aprender a plantar umas verduras no chão, tem que desenvolver resiliência, tem que sair de casa, brincar com os coleguinhas, sujar. Cara, eu acho que... Eu lembro quando eu fiz ângulo a vida inteira.
Eu lembro que meu desde a 5ª, 6ª série era um troço maluco, me doutrinando que eu tinha que passar no vestibular, é só pra isso que eu vivia. E assim, na boa, não me serviu pra nada aquilo, nem a faculdade que eu fiz. Então assim, acho que se mudasse a abordagem desde muito antes, assim, teria sido assim, outra vida pra mim. Quando eu olho pro meu filho de 2, se um dia ele perguntasse pra fazer faculdade, eu falo, não, pelo amor de Deus, não faz. Do jeito que não faz, assim, vai fazer outra coisa, porque você vai perder 5 anos da sua vida, né? Agora, eu acho que, estou sendo um pouco extremista na minha fala aqui, mas porque eu acho que tem uma puta oportunidade para rever a abordagem de ensino desde lá do começo, assim, né? Que a gente ainda vê a molecada, assim, se matando de ansiedade para passar no vestibular. É só isso que serve, assim, 2019, meu, é inacreditável. Mas é que os pais também estão extremamente ansiosos com isso. Que filho que eu vou colocar lá na frente? Total. Não é? Eu acho que a educação infantil ela está mais adiantada nesse sentido, até porque ela está mais distante desse lugar do vestibular, de passar, enfim, do Enem, etc. Mesmo assim, a gente vê muita resistência dos pais, que são os clientes, né, das escolas, da educação, para essa mudança. Outro dia eu estava numa reunião numa escola, minha filha tem 3 anos, está numa escola com quintal para se sujar, para, enfim, brincar livre, não tem nem aula, não tem nada de tecnologia, enfim. Porque tecnologia não tem em casa, tem celular, tem televisão, tem, enfim, né? Não tenho dúvida que ela sabe fazer o touch tranquilamente. Mas eu percebo que eu estava nessa reunião com pais de crianças de 7 anos e eles estavam questionando isso, o quanto aquela escola ia preparar os filhos para o Enem. Então, acho que tem uma conscientização, inclusive, da sociedade, né? Dos que são os pais também, né? Então, assim, as escolas, elas estão sensíveis a isso. Eu percebo por estar, né, conversando com muitas escolas, enfim, eu percebo as escolas sensíveis a isso, mas eu percebo essa barreira ainda da dificuldade da conscientização dos clientes dessas escolas, que precisam também pagar a conta, sobreviver, enfim. Então, concordo plenamente com você. Vejo uma onda que está vindo da educação infantil, espero que ela vá andando, né? Mas vejo o ensino médio ainda mais distante dessa mudança. Pode ir, por favor. Não, eu só ia fazer o último fechamento, porque realmente o ensino americano, ele realmente prepara de todas as idades. Então, acho que a gente realmente primeiro começa a se espelhar um pouquinho no ensino americano, no qual você está ali nos primeiros anos de idade, você já tem educação financeira. Tem uma coisa que eu acho muito importante nas escolas americanas, nas escolas públicas americanas, que é a economia doméstica, que não tem no Brasil, sabe? Isso é muito importante, não importa se você é mulher, se você é homem, mas você faz. Então, essa parte muito prática, o ensino mais experimental é importante. Mas isso, infelizmente, é uma mudança bem governamental. Enquanto isso não ocorrer, a gente fica preso. Ela é obrigatória, do jeito que está o nosso currículo, infelizmente. A última pergunta. Boa noite, meu nome é Marco Carvalho, eu tenho uma empresa chamada Matza, trabalho na área de educação e tecnologia, que vai desde o negócio social para atender as massas, passa pela academia e ensina tecnologia, alta tecnologia, tecnologia da informação. A gente trabalha com os grandes vendedores de TI. Tecnologia é um negócio que fez o mundo ficar plano. Né? A gente não tem mais fronteira, não tem mais distância, não interessa se você tem 7 ou 70 anos, todo mundo na frente da tecnologia é igual. Então, a minha pergunta, eu gostaria que vocês comentassem, qual é o papel da tecnologia nesse aspecto de formação de líderes e de lideranças, né? Mas eu queria fazer um comentário sobre o que vocês responderem em alguns pontos. Primeiro, assim, como é que a gente vai parar de falar de ensinagem, mas falar de aprendizagem? Porque os pais compram ensinagem e os alunos querem consumir ensinagem, porque ensinaram para eles que isso é assim. Mas como é que a gente vai cair a ficha de que a gente precisa de fato aprender, parafraseando o Paulo Freire? Mas minha pergunta é sobre a tecnologia, como é que vocês veem a tecnologia nesse contexto que a gente falou aqui hoje? Obrigado. Bom, eu acho que você falou tudo. Muitas escolas falam de ensinagem, mas o que é ensinagem? Você tem que realmente colocar a mão na massa. Então, por exemplo, hoje, para um curso de Direito, você fala assim, o que você coloca de tecnologia? Os alunos hoje, eles têm uma disciplina lá que é programação em VBA. Como assim?
O advogado, sim, o advogado ele tem que saber realmente o que é programação, ele tem que ter essa parte importante, ele não tem só que saber o que é introdução do direito, o que é ética, o que é penal, não, ele tem que entender que o mundo não é só isso, ele tem que entender a tecnologia, que isso está realmente vindo de uma forma avassaladora, principalmente em determinadas áreas, por exemplo, áreas de direito hoje, como chama? Eu tô lembrando o nome da ferramenta que lá da Dom Cabral, como chama? Watson? A Bia. A Bi, né? É Bi? A Bi, a Dom Cabral tem, que é fantástico, ou seja, uma inteligência artificial fantástica. E hoje, quando você coloca para um advogado que uma inteligência artificial faz uma petição muito melhor do que ele, então advogados ficaram desesperados. Se você fala para o contador, hoje em dia muitos contadores ficaram desesperados. Ai meu Deus, tem um aplicativo que faz a contabilidade para mim. Não, mas assim, a sua finalidade não é transcrever o livro, a sua finalidade é mostrar esses dados, essas informações. Então, enquanto as pessoas ficarem muito fechadas na ensinagem, nunca vai ter aprendizagem. Isso é qualquer fase da sua vida, tá? Então, eu acho que se você realmente não se permitir de ampliar esse conhecimento, ampliar um pouquinho a sua visão, não adianta. Qualquer fase, em qualquer lugar, nada vai surgir. Eu acho incrível a tecnologia, o poder que ela tem de democratização da informação, do conhecimento, até são coisas diferentes, mas hoje até tem um projeto do Google, não lembro agora qual é a data, que eles querem levar a internet para o mundo inteiro. Isso muda tudo, né? Assim, todas as pessoas no mundo terem acesso à internet. Projeto dos acessos com balões. Isso, exatamente. Então, assim, isso muda assim, completamente a educação, o trabalho, a política, enfim, é incrível. A tecnologia no trabalho, para mim, deixa o trabalho mais humano. Porque onde a gente não devia estar trabalhando e estamos ainda, as máquinas podem fazer, a gente não deveria estar porque não é da nossa essência, né? A gente tem que estar onde tem que ter interpretação, empatia, relacionamento, criatividade, enfim. Então, eu vejo com um olhar muito otimista a tecnologia na educação, no trabalho, etc. A aprendizagem, acho que a gente, acho que nas falas, né, nos talks iniciais, a gente trouxe muito esse ponto. Acho que é um movimento, sim, que tem que vir das instituições, das escolas de negócio, das escolas de uma forma geral. Acho que é o nosso papel, senão é a educação. Eu acho que o único jeito de acompanhar a velocidade da indústria dos negócios que estão sendo disruptados por tecnologia é que a educação siga o mesmo caminho. Assim, eu não vejo outro jeito de acompanhar essa velocidade se não seja por meio de tecnologia. Acho que no nosso caso, como Eureka, a gente já opera com uma plataforma e a nossa ideia é usar a lógica de nanodegrees dentro da plataforma, online, usando lógica de mock. Então, assim, para a gente, o caminho para tentar de alguma forma, né, dar um push aí na direção, de alguma forma cuidar do skill gap, por meio do pouco que a gente consegue fazer no nosso trabalho, por meio de plataforma, tecnologia, fazer EAD, ensino online e ir para cima nessa direção. Acho que exatamente. Skill gap na área de tecnologia no Brasil, 400 mil profissionais. Gap de profissionais, por conta desse skill gap. A Alemanha soltou essa semana 1 milhão. 1 milhão. Gente, é isso. Obrigado, Cíntia, Daí, Lina, a presença de vocês. Obrigado a todos vocês. Vocês podem enviar um e-mail para o pessoal com nossos contatos? Claro, claro. Eu queria agradecer a todos, foi ótimo. Obrigada, Marcos, pela mediação, Dario, Cíntia, Rina. A gente tem 2 presentes aqui do Instituto Capitalismo, a gente sempre faz um sorteio no final dos nossos eventos. A gente vai sortear um dos livros que a gente apoia e uma caixa de presentes de produto da Positiva, que é um dos nossos associados e tem produtos biodegradáveis, enfim, super legais. Alguém, por favor, tira para mim? Claro. Vamos lá. Deixa eu abrir já para você, por favor. Mais fácil. Nossa, esse dobraram bem, hein? Antes que abram. Marco Carvalho. Marco Carvalho.
Obrigada. Mais um. Vou mexer, tá? Pronto. Wilby Oliveira. Pronto, muito obrigada. Convido vocês a nos seguir em todas as redes sociais, a gente vai publicar fotos. Para todo mundo que veio, a gente vai passar um e-mail com os contatos de todos os nossos palestrantes. E convidamos vocês para a agenda dos nossos próximos eventos, dia 26, um café da manhã, na Haskell, falando sobre liderança Shakti e fazendo uma apresentação institucional do capitalismo consciente. Depois, na sequência, no dia 15 de agosto, aqui também no Unibis, a gente vai ter um talk sobre o uso de dados na publicidade. E aí a gente tem o Uli aqui no nosso palco também. Muito obrigada de novo. Boa noite para todos.